Olá, meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento, nesta noite de quarta-feira, para saber as últimas informações do time do Peixe, tudo aquilo que aconteceu no dia de hoje. Muitas informações direto do CT Rei Pelé, também da própria Vila Belmiro. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a você pela sua audiência, pela sua participação aqui no nosso canal do Baixada Esporte, sempre entrando nas comunidades, dando opinião, fazendo um comentário, participando das perguntas, né? As enquetes que a gente sempre realiza. Isso é muito legal, porque cada vez mais o Baixada Esporte vai crescendo e você vai participando, fazendo parte da família Baixada Esporte. E você, meu amigo, que está chegando com a gente nesse exato momento, eu quero dar uma sugestão para você, se ainda não é, né, e não fez a sua inscrição no nosso canal. Gostaria que você pudesse fazer, mesmo porque todos aqueles que estão inscritos no canal do Baixada Esporte estão concorrendo a prêmios que a gente sorteia todo mês, né? Esse primeiro semestre aí fizemos vários sorteios de camisas, de produtos licenciados do Santos, e na sequência também desse segundo semestre nós vamos voltar a fazer vários sorteios e eu gostaria que você pudesse participar. É só fazer a sua inscrição no nosso canal e que você já estará participando. Também não esquecer de dar aquele like também, porque no momento que a gente recebe um like, o importante é que o YouTube fica sabendo, né, através do like, que o nosso programa está sendo bem visto e aí ele acaba também divulgando para outros torcedores que acompanham, né, os noticiários do Santos Futebol Clube e acabam recebendo também o nosso noticiário. Por isso, é importante você dar aquele like e não esquece de acionar o sininho, porque o sininho é uma coisa muito legal. Do momento que você aciona esse sininho, você vai receber as notificações do programa Baixada Esporte. Beleza? Bom, vamos atualizar algumas informações. Hoje nós tivemos a apresentação, né, do técnico Diego Aguirre na Vila Belmiro. Ele acabou fazendo a sua primeira entrevista coletiva com a imprensa e foi, acho que, uma das melhores coletivas que nós tivemos nos últimos tempos desses 11 treinadores que passaram pela Vila Belmiro. Além da entrevista ser uma entrevista objetiva, né, com as suas opiniões, com as suas declarações, com o seu pensamento, ela mostrou claramente aquilo que o Diego Aguirre vai poder fazer no Santos Futebol Clube nesse momento. Ele não está iludindo ninguém, é um homem que mostrou que ele está muito coerente daquilo que ele veio fazer no Santos. A coletiva dele mostrou que ele sabe algumas coisas, mas precisa saber muito mais para poder ajudar o Santos nesse exato momento. Não veio com aquela historinha, eu já conheço o time do Santos, eu já conheço os jogadores do Santos. Não, ele disse claramente que ele precisa de tempo para poder assimilar aquilo que ele tem em mãos para fazer o melhor, aquilo que ele quer colocar em prática. Mas antes, ele precisa trabalhar esse elenco, conhecer os treinamentos, cada jogador, e aí sim ele colocar em prática o seu pensamento com relação ao esquema, os jogadores que ele vai colocar como titulares, enfim. Foi muito legal. Ele deixou claro que a situação do Santos não é uma situação cômoda, mas que tudo pode acontecer, que o trabalho é que vai poder tirar o Santos dessa situação de zona de rebaixamento e, quem sabe, chegar um pouquinho mais longe aí nesse Campeonato Brasileiro. Falou sobre alguns pontos importantes, por exemplo, que não foi ele que pediu a reintegração do Soteldo, porque o noticiário deu que o Aguirre, quando foi contratado, solicitou à diretoria do Santos que reintegrasse o Soteldo. Não foi isso que aconteceu e ele falou, não, eu não tive nenhuma participação. Quando eu cheguei aqui, o Soteldo já estava reintegrado e ninguém me falou nada a respeito disso. Mas é um ótimo jogador e eu vou querer contar com ele no time. É lógico que vai depender dele também, né? Ele, sobre a sua postura, a sua maneira de trabalhar. Eu gosto muito disso. Jogador que se empenha e eu quero que o Soteldo se empenhe bastante para poder ser o titular desse time do Santos. Falou também do Nonato, porque perguntaram a respeito do Nonato, que ele teve um problema no Internacional. Ele disse que o Nonato naquele momento não estava bem, não estava passando por uma boa fase,
ele acabou ficando no banco, depois de um determinado tempo não gostou e pediu para ser negociado, e foi isso que aconteceu. Não tem nada com o jogador, e que ele espera que agora o Nonato mais experiente só depende dele para trabalhar e ser titular do time. Ele não vai depender do Aguirre. Ele deixou claro que quem tem que ganhar a posição é o jogador. Então, o Nonato não tem nada com o Aguirre e o Nonato vai ter que fazer por merecer para ser titular desse time do Peixe. Bom, esses assuntos foram importantes para ele colocar, né? Falou sobre contratações, diz que ainda não pensou em nada, porque ele precisa conhecer os jogadores. Ele não sabe a atitude de cada jogador, de que maneira esses jogadores se comportam, para depois ele analisar junto com a diretoria, se for possível contratar algum jogador, ele vai solicitar a diretoria. Mas, nesse exato momento, o que ele está pensando é o elenco que ele tem em mãos, é com esse elenco que ele vai trabalhar. Outro assunto importante foi, ele disse claramente, já não conto mais com o David Washington. É um jogador que está sendo negociado já, é um jogador que está fora dos nossos planos e ele tem que seguir o caminho dele, porque a diretoria já acertou aí que ele vai ser negociado. Ou vai para o Monaco ou vai para o Chelsea. Um dos dois times ele vai ser vendido e isso já está mais do que claro pela diretoria do Santos. Mas ressaltou no caso do Marcos Leonardo. Ele falou claramente que ele gostaria que o Marcos Leonardo permanecesse no time do Santos. Que ele acha o Marcos Leonardo um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. É um jogador que é fazedor de gols, é um jogador que tem muita categoria e qualidade. Disse claramente que ele é um fazedor de gols e isso é importante no futebol porque nós temos carência disso e eu gostaria de permanecer com o Marcos Leonardo aqui. E aí, né, falou para a própria diretoria, que a diretoria sabe das dificuldades, já passou para ele a situação atual do Marcos Leonardo, e é por isso que ele espera contar. Mas se não der jeito, não tem jeito mesmo, ele vai com o Mezenga e vai com o Furtz nesse exato momento. Olha, essa palavra, quando ele falou do Marcos Leonardo, que o Marcos Leonardo era muito importante, perguntaram se o Marcos Leonardo foi embora, o que ele pensa, e ele conhece o jogador Furtz, que está hoje no Santos. Sabe quando você vê que não é aquela... Bom, eu conto com o jogador, mas não é o jogador que eu quero com relação ao Marcos Leonardo. Então, o Marcos Leonardo é prioridade do técnico Diego Aguirre. Agora, qual é o problema do Marcos Leonardo? A proposta que a Roma fez, a primeira, a princípio, foi de 8 milhões de euros, mais alguns bônus, e ele, lógico que a diretoria não aceitou, que foi uma proposta indecente, né? Muito baixa daquilo que o Marcos Leonardo vale no mercado. Hoje o Marcos Leonardo é um dos 10 maiores artilheiros já da história do Santos. Ele já entrou na lista dos 10 artilheiros. E na seleção brasileira sub-20 é o artilheiro da seleção. Quer dizer, um jogador desse potencial vai ser negociado por 8 milhões? Não. Só que aí aconteceu o seguinte, a Roma, sentindo que ia perder o jogador com a proposta que ela fez uma contraproposta e aumentou. Aumentou aí para 12 milhões. Essa é a informação. O que acontece agora? Essa informação de 12 milhões é que fez com que o Marcos Leonardo e a família dele tomasse uma atitude, né, de não querer ficar no Santos, em virtude de uma cláusula no que existe no contrato do jogador, e que isso não foi falado em momento algum, mas a situação é essa e é verdadeira. Existe uma cláusula no contrato do Marcos Leonardo que diz o seguinte: se aparecer, que era a janela agora, né? Se aparecer algum clube oferecendo 12 milhões ou mais, até 12 milhões de euros, o Santos teria que liberar o jogador. Teria que vender o jogador. Não poderia brecar o jogador. Então, quando o Marcos Leonardo, que estava com aquela dificuldade, que é bom a gente colocar claro o que aconteceu com ele, para não achar que ele está sendo, né, o traíra de tudo, que ele está querendo ir embora, aquele negócio todo. O empresário do Marcos Leonardo e a família dele, quando o Santos renovou o contrato dele, que já não era para ter renovado, porque ele já ia pegar passe livre ali, quer dizer, ele ia pegar a situação estava muito cômoda para ele, porque faltavam 6 meses, ele ficaria numa boa e poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe.
e o Santos não ia ganhar absolutamente nada. Naquela condição ali, o presidente Andrés Rueda conseguiu reverter o quadro, fazendo com que ele assinasse esse contrato de mais 3 anos com o Santos, só que nessa cláusula foi colocado isso, de que se aparecesse uma proposta, né, até 12 milhões de euros, o Santos teria que negociar o jogador. Isso aconteceu agora. E é por isso que ele quer ir embora, ele não quer ficar. Ele está batendo o pé, e a família toda também está batendo o pé, para ele ir embora para Roma, que acham que é o momento dele sair do Santos, que a proposta que chegou é interessante para eles, e eles querem ir embora. E há até informação de que o Santos ficaria, hoje o Santos tem 70%, e o Marcos Leonardo tem 30%. Aí o Marcos Leonardo abriria a mão dos 30% para que o Santos ficasse com 100% do dinheiro oferecido pela Roma. Bom, é isso que está acontecendo nesse exato momento e é isso que a gente espera que seja resolvido o mais rapidamente possível para dar essa harmonia que todo mundo quer na Vila Belmiro. Mais 2 informações. Marcelo Fernandes foi contratado, vai ser auxiliar técnico permanente agora do Santos, vai ficar juntamente com Claudio Miro, aquela comissão que existe no time da Vila. O Marcelo Fernandes foi recontratado, né? E a partir de agora retorna ao time do Santos. E o jogador, ex-jogador Galo, né? O Alexandre Galo, que atuou no Santos, né? Em 95, teve uma participação no time do Santos. Agora, como treinador, aquela coisa toda, foi convidado porque o Emerson Leão, né? E eu até conversei com o Leão dessa manhã de quarta-feira, fiquei com ele mais ou menos 20 minutos batendo papo, e ele me falou o motivo pelo qual ele não aceitou a proposta do Santos. Ele recebeu a proposta do presidente Andrés Rueda, mas ele disse que nesse momento a prioridade dele é a família, que ele já tem todo um planejamento até o final do ano com a família dele, por tudo que ele passou, aí os problemas que ele passou nesse ano aqui, e ele quer passar esse tempo maior com a família. Por isso que ele falou que, quando o presidente ligou para ele, ele falou, não tenho condições de falar agora, mas a situação é essa. O ano que vem é uma outra história. Aí o Rueda correu para cima do Alexandre Galo, porque também foi informação daqueles grupo que está agora apoiando o presidente, que está trabalhando ao lado dele, né? E ele está aceitando algumas informações, alguns conselhos, está indo atrás desses conselhos, e com isso o Alexandre Galo acabou sendo contratado. Ele está nos Estados Unidos, retorna amanhã para o Brasil para assinar contrato e começar a trabalhar com o time da Vila Belmiro. Bom, essas são as principais informações do momento. Mas você sabe, né, amigão? Pintou notícia aqui, nós estaremos de volta aqui para deixar você muito bem informado. Qualquer momento, qualquer notícia, eu volto aqui para falar para você o que está acontecendo no time da Vila Belmiro nesse exato momento. Olha, não esquece de fazer a sua inscrição no canal, não esquece de dar aquele like, não esquece de acessar o sininho para você receber as notificações e não esquece de acompanhar a gente sempre no programa Baixada Esporte, que a gente apresenta diariamente de segunda a sexta-feira, às 12 horas, pelo YouTube e também direto pelo canal da Santa Cecília TV. Beleza? Um forte abraço a todos, saudações alvinegras e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!